O que é a saúde do nosso intestino tem a ver com a Covid-19? Já se sabe que um dos sintomas da Covid é justamente os desarranjos intestinais. E há estudos que apontam que a saúde do nosso intestino, quando o nosso intestino está bem, os sintomas da Covid são mais brandos e as pessoas também têm menos facilidade em pegar a doença. E como tudo aquilo que o indivíduo come é o que ele é, a gente está levando esse tema para o Dr. Durval Ribas Filho, que é presidente da ABRAN, Associação Brasileira de Nutrologia, e sempre está com a gente aqui. Doutor, muito obrigada mais uma vez, é sempre uma alegria conversar com o senhor. Eu que agradeço, eu sempre me sinto muito bem aí falando com você, e nesse seu programa que certamente atinge um grande número de pessoas e que, de alguma maneira, sempre precisam dessas orientações nutricionais, não é mesmo, Gislaine? Bom, como é que a gente pode dizer que o nosso intestino é saudável a ponto de nos prevenir com relação à Covid ou de nos deixar mais fortalecidos para combatê-la? Então, o nosso intestino, nos últimos 3, talvez no máximo 5 anos, ele se tornou um órgão nobre com relação às pesquisas relacionando o intestino, o trato digestório como um todo, e a nossa saúde, e principalmente imunológica. Ou seja, se você tem um intestino que funciona de forma adequada, se você tem uma ingesta balanceada, você vai ter uma saúde imunológica muito melhor e que se adapta com mais facilidade a todas essas alterações que eventualmente ocorrem no nosso dia a dia em função de determinados patógenos que nós estamos em contato. Então, não há dúvida de que o intestino, hoje, ele tem que estar em equilíbrio, porque ele responde muitíssimo bem a todas as agressões que eventualmente nós sofremos no nosso dia a dia, inclusive a Covid-19. Agora, o que diz que o nosso intestino é saudável? Quais são os sinais de que ele está bom ou não? Quando você, todos os dias, você vai ao banheiro, uma vez, por exemplo, por dia, mas tem pessoas que dizem, puxa, mas eu vou 2 vezes, e outras dizem, eu vou um dia sim, um dia não. Não tem problema. O importante é que ele está adaptado àquela rotina. Quando sai dessa rotina, onde o seu intestino fica mais preso, mais dias, ou mais solto, mais dias, aí existe realmente um indício de que, de alguma maneira, o seu intestino não está funcionando de forma saudável, e aí você já estará, de alguma forma, desregulando todo o seu sistema, principalmente imunológico. E é claro que tudo aquilo que a gente come é o que vai interferir nessa saúde, nessa regularidade. Isso, como a gente diz, você é o que você come, e também a gente falou, a quem quer que seja o pai de uma doença, a mãe foi uma dieta deficiente. Então, se a sua dieta foi deficiente, ou para mais ou para menos, vai interferir principalmente nas chamadas bactérias comensais, bactérias do bem. Porque nós temos trilhões e trilhões de bactérias no nosso intestino. E existe um equilíbrio, as bactérias do bem, as bactérias do mal. E é exatamente essas bactérias que, quando se desequilibram, quando há uma predominância das bactérias do mal, das bactérias mais patogênicas, logicamente esse desequilíbrio leva a alterações imunológicas, dentre outras, mas principalmente o seu sistema de resposta, de defesa, o seu sistema imunológico fica alterado e você vai ficar mais sensível a infecções que eventualmente você venha adquirir no seu dia a dia. Eu me lembro que numa das nossas entrevistas anteriores, o Dr. Durval falou sobre essa questão das bactérias do bem, que elas estão presentes em alguns alimentos. Quais são esses alimentos, Dr. Durval? As bactérias do bem existem, nós chamamos de
probióticos, não é? Então, essas bactérias são muito interessantes porque elas nos protegem. Agora, quando você ingere bastante fibras, você está alimentando essas bactérias. Então, quando você ingere frutas, verduras e legumes, você está dando os alimentos, ou seja, os prebióticos, para os probióticos, que são as bactérias do bem. Ora, se você ingerir frutas, verduras e legumes, que tem uma grande quantidade de fibras, solúveis e insolúveis, você está alimentando essas bactérias, portanto, melhorando o seu sistema imunológico. Evidente que gorduras em excesso, principalmente saturadas, os alimentos à base de farináceos, açúcares refinados, eles vão, de alguma maneira, interferir negativamente nessas bactérias. Então, aquela famosa frase, você é o que você come, é exatamente isso. Se você ingerir cerca de 300 a 400 gramas per capita dia de vegetais, frutas, verduras e legumes, você estará fornecendo mais e mais bons alimentos para essas bactérias, que são os probióticos, e, consequentemente, o seu intestino estará lhe defendendo contra qualquer patógeno. Então, não há dúvida da importância dos alimentos integrais, das frutas, das verduras, dos legumes, e, lógico, evitar alimentos gordurosos, evitar açúcar em excesso, né, porque esses alimentos, infelizmente, não contribuem para melhorar essas bactérias do bem, esses probióticos. E o que dizer dos carboidratos e das proteínas? Então, quando você ingere proteínas, principalmente as proteínas, as carnes brancas e mais ainda os peixes, se for peixes de água fria, com uma alta concentração de ômega 3, eles são maravilhosos. Ninguém consegue comer peixe todos os dias, ninguém consegue comer só carne branca, não. Mas, predominantemente, é muito interessante e importante que as pessoas possam ingerir a carne branca. E aí entra também o ovo. A gente existe uma certa classificação dos chamados alimentos que são inflamatórios e anti-inflamatórios. E os alimentos anti-inflamatórios, eles favorecem a proliferação das bactérias do bem, a proliferação dos probióticos. No caso específico dos carboidratos, se eles forem integrais, seria o ideal. Pão integral, arroz integral, é difícil todos os dias, mas 3 vezes por semana não é difícil. Então, só isso favorece a proliferação das bactérias do bem. E, consequentemente, você vai ter um sistema imunológico melhor e o seu intestino, que hoje é considerado o nosso órgão de maior defesa, ele estará preparado para que você não venha a ter infecções. Doutor Duval, o que dizer dessa nossa dieta de pandemia? Nós estamos consumindo muito mais comida industrializada, produtos embutidos, porque é muito mais fácil fazer lanches em casa para patota, está todo mundo, a maior parte das pessoas estão confinadas. E aí, como é que a gente faz com relação a essa dieta? O que dizer para essas pessoas com relação a essa alimentação errada? Esse é o maior desafio, porque a pandemia, ela está nos trazendo 2 aspectos interessantes. Um, que é o sobrepeso e obesidade. O outro, que é a desnutrição energético-proteica. Esse fenômeno a gente chama de transição nutricional. O Brasil, há cerca de 10 anos atrás, praticamente, ele é interessante, porque ele tinha uma transição nutricional mais predominante, mais robusta. Tinha muito mais gente com desnutrição e muito mais gente com obesidade. Depois, mais recentemente, nos últimos 3, 5 anos, isso praticamente quase que zerou a desnutrição, mas aumentou muito a obesidade. E nesse momento, nessa pandemia, nós estamos retrocedendo a essa fase. Muita gente desnutrida, muita gente obesa. A dica é sempre aquela: se você está em casa e puder você mesmo cozinhar, você mesmo
mesmo manusear os seus alimentos, que dê preferência para esses alimentos anti-inflamatórios, para as frutas, para verduras, para legumes. Faça de tudo para um pão integral 2, 3 vezes por semana, arroz integral 2, 3 vezes por semana. Evite ao máximo as gorduras em excesso, principalmente saturados, embutidos. E, logicamente, dentro do possível, não pode esquecer de se exercitar, não é? Eu acho que essa seria uma dica interessante. Porque quando se fala de exercitar, de exercício, muita gente acha que tem que ir para a academia, que na verdade a maioria está fechada. Não. Em casa, 2 minutos de atividade, 30 segundos de atividade rápida e 1,5 minuto de atividade leve. Isso, 15 minutos por dia, já é mais do que suficiente para melhorar o seu metabolismo, aumentar a sua termogênese e a sua queima de calorias e, principalmente, melhorar a sua saúde cardiovascular. Ótimo, doutor Durval, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa Simples Assim. Eu que agradeço, estaremos sempre aí à sua disposição.